Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora aqui para mais um videozinho. Agora nós vamos falar sobre permutações com objetos repetidos, né? Então é o seguinte, o que acontece com elementos repetidos, né, para ser mais exato? Existem situações nas quais você tem que fazer determinadas combinações, né, com todos os elementos possíveis, vamos dizer assim, né? Só que existem combinações diferentes as quais você pode fazer para aquela determinada situação. Então vamos considerar aqui, por exemplo, como eu tinha dito em outro vídeo, eu não lembrava direito como é que era, eu não sou muito aficionado a futebol, mas eu peguei aqui no Wikipedia quais são as combinações que nós temos táticas de futebol, quais são as formações que um determinado time pode ter. 1-1-8, 1-2-7, 2-2-6 e assim por diante. Então vamos lá. Como é que nós podemos combinar 11 jogadores, né? Neste caso aqui nós temos somente 10 jogadores, ele fica no gol, né? Como nós podemos combinar 10 jogadores dentro de um determinado set? Então vamos colocar, por exemplo, aqui o 2-2-6, por exemplo, a formação. Então aqui eu considero que seja, eu acredito que aqui seja o goleiro, então eu vou ter mais 2 aqui, eu vou ter mais 2 aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 no ataque. Beleza? Então como que poderia ser esse tipo de combinação? Veja que eu tenho todos os meus elementos, né? Neste caso são todos os meus elementos, são os meus 10 jogadores. Eu não vou considerar, que sempre é o goleiro, ok? E eu quero fazer essa combinação dentro deste set aqui que eu tenho. Então como que eu faço? Quantos jogadores eu tenho para poder combinar? Tenho 11, mas eu vou considerar somente 10, tá? Então eu tenho 10 fatorial. Então eu tenho que fazer o quê? Quais são as combinações que eu tenho? Eu tenho 2 fatorial vezes o quê? Vezes 2, então vezes, neste caso tem uma multiplicação, mais 2 fatorial vezes 6 fatorial. Veja que aqui eu tenho um detalhe. Essa quantidade de combinações que eu tenho aqui embaixo, ela tem que somar a quantidade de combinações que eu tenho aqui em cima. Beleza? Então, por exemplo, 2 mais 2 mais 6, eu tenho 10. Então, como que ficaria esse bendito desse cálculo? Eu tenho quantas combinações possíveis eu tenho aqui? Então, eu tenho 10 fatorial dividido pelo quê? Dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial. Eu fecho. E aqui eu vou só colocar aqui o igual, né? Então, no total, eu tenho o quê? Eu tenho 1.126 combinações que eu posso fazer com os meus jogadores dentro dessa formação. 1.260 combinações que eu posso fazer dentro desse jeito. Por quê? Porque o jogador que eu colocar aqui na defesa do lado esquerdo, ele não vai ser o mesmo que vai ficar na defesa do lado direito, né? Mas a partir do momento que eu tenho esses dois, eu não tenho mais como colocar eles em outras posições, porque eu já coloquei eles nas posições anteriores, né? E assim por diante. Então vamos colocar, por exemplo, essa combinação aqui, que é a 3-3-3-1. Então eu vou colocar aqui que eu tenho 10 jogadores, né? Então eu tenho 10 fatorial e eu vou fazer como? Eu vou fazer de uma outra jogada. Então eu tenho 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 1 fatorial. Este 1 fatorial eu já corto, porque 1 vezes 1, qualquer valor que tiver aqui à minha esquerda vai ser 1. Então esse 1 aí eu literalmente não conto ele. Ele está na minha conta, né? Mas eu não vou usar ele na parte da multiplicação. Então vamos colocar aqui que nós temos. Nós temos 10 fatorial, né? Dividido pelo quê? Abre parênteses. 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 1 fatorial. Fecho, venho aqui e divido. 16.800. Só para ver só se eu fiz certo. 10 fatorial dividido por 3 vezes 3 vezes 1. Então,
eu tenho aqui uma combinação de 16.800 combinações com esses mesmos 10 jogadores eu posso fazer aqui dentro do meu time. Então vamos colocar uma outra só para a gente continuar a brincadeira. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 fatorial e eu vou usar essa outra formação aqui embaixo. Eu vou usar a 4-3-3. Eu sei que eu usava ela na época que eu ficava jogando Winning Eleven, não entendia porcaria nenhuma, né? Mas vamos lá. Né? Então eu tenho 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então eu posso ter, eu tenho uma combinação de 4, 3, 3. Quantas combinações eu posso ter diferentes dentro disso? Então vamos fazer o cálculo de novo. Então eu tenho 10 fatorial que eu vou dividir por 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, eu tenho 4.200 combinações possíveis dentro desse set. Então, assim, veja que conforme você vai tendo combinações menores aqui, o seu resultado final, ele acaba se tornando maior. Então, você vai ter uma quantidade maior de combinações. Né? Então, assim, por quê? Porque conforme mais você vai aumentando aqui, né, a quantidade de elementos ao qual você vai dividindo, o fatorial ele diminui. Então, vamos colocar, por exemplo, que eu tenho uma combinação, eu tenho aqui uma combinação, vamos colocar uma combinação 8 por 2. Então, eu tenho 10 fatorial. Né? Como que vai ficar essa combinação? Essa combinação vai ficar assim. 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? Então, qual a quantidade de elementos que eu posso ter aqui? Então, eu vou ter 10 fatorial, como eu coloquei aqui em cima, né? Dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui eu vou colocar o igual. 45. 45. Quantidade de combinações que eu posso ter aqui. Então, assim, conforme você vai dividindo essas combinações, a quantidade de combinações que você vai tendo é maior, porque o denominador aqui embaixo, ele vai ficando menor. Quer ver um outro exemplo que eu posso ter aqui, por exemplo? Então, por exemplo, aqui, que nem eu tenho aqui um exemplo. Eu posso ter um terreno, beleza? Eu tenho um determinado terreno, né? Que até no máximo podem ter 12 casas. Ok? Então vamos considerar que eu posso ter o quê? Eu posso ter casas térreas, beleza? Eu posso ter casas com um andar, então térreo mais um andar, né? E eu posso ter casas com N andares. Ok? Então vamos colocar uma combinação de 8 casas térreas, 7 casas térreas. Vamos colocar uma combinação com 3 casas com um andar, né? E vamos colocar mais 2 casas com N andares. Então, assim, eu vou ter aqui 12 fatorial, que é a quantidade de casas que eu posso ter dentro do meu terreno, ok? Então, eu vou ter 7 fatorial, que é a quantidade de casas térreas, vezes 3 fatorial, que é a quantidade de casas que eu tenho normais, né? Neste caso só com o primeiro andar, o térreo e mais um andar, e eu tenho 2 casas com mais de um andar. Beleza? Então eu tenho aqui, vou colocar aqui à direita, 12 fatorial dividido pelo quê? Dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu fecho 60.000, beleza? E aí eu fecho. Então eu posso ter até 7.000 combinações. Né? Então eu posso ter 7.000 combinações, 7.920 combinações diferentes em determinados lugares. Né? Então uma casa que tem a N andar, ela pode ficar aqui. Então tipo aqui eu já tenho uma, aqui eu vou ter outra e assim por diante. E assim eu loteio todo o meu
terreno, beleza? Então eu posso ter 7.920 combinações de casas dessa forma. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, meus amores. Beijos no bumbumzinho de vocês e até mais.